Atlético e Vasco acabaram de jogar pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Às 3 horas o jogo aconteceu em Nova Iguaçu. O Atlético conseguiu vencer um jogo que foi muito difícil. E vamos comentar um pouquinho do que foi esse jogo, trazer algumas análises, repercutir um pouquinho do que foi essa vitória complicadíssima do Atlético fora de casa. Vamos lá. O começo do jogo é sempre difícil de analisar, mas isso não nos permite ignorar o que aconteceu nesse período. Ali nos primeiros 10 minutos, o jogo ainda estava muito equilibrado, ainda não se desenhava o que seria a história, pelo menos do primeiro tempo, e o Atlético já teve uma ótima chance no primeiro minuto. Chiquete ali na intermediária pela esquerda, onde ele não está acostumado a jogar, encontra um belo cruzamento para o Santini, que cabeceia, quase marca o seu. Santini hoje que fez a 9, né? O Wallace que segue fora. Hoje o Santini vestiu a 9, fez a função do atacante, desperdiçou uma baita chance para o Atlético. Aos 11 minutos, o Atlético novamente tem uma grande chance. Sorriso liga um contra-ataque muito rápido com o Vitinho, que aí sim, o Vitinho é rápido por natureza, vai para o fundo, faz o cruzamento e o Chiquete embaixo da trave acaba chutando na trave mesmo, acaba desperdiçando uma chance com gol ali metade aberto, mas era uma bola bem complicada para ele bater. Bateu bem, só que não conseguiu fazer o gol naquele momento. Vasco, que tem 29 gols marcados em 10 partidas, é uma média aí de quase 3 gols por jogo. E no Campeonato Brasileiro, antes desse jogo com o Atlético, não que isso tenha mudado, até porque o Atlético vence de 1-0, mas dos 5 jogos que disputou antes de enfrentar o Atlético, marcou 14 gols e era o melhor ataque da competição. A missão de vencer lá era muito difícil. O Vasco dominou o primeiro tempo todo, com ataques principalmente pelo seu lado direito, no ataque, logicamente, na esquerda do Atlético, que tinha ali um espaço, talvez deixaram até propositalmente, porque a defesa do Atlético por cima fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo, onde mais sofreu, mas a gente já fala do segundo tempo. Fato é que no primeiro tempo, a maioria dos ataques do Vasco vieram pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, sem muito perigo, é verdade, mas quando levou perigo, Matheus Soares segurou, fez um baita jogo hoje. Matheus Soares vem muito bem nesse Brasileiro Sub-20, eu destaquei na matéria do jogo contra o Juventude, destaquei no vídeo e venho destacar em mais esse vídeo aqui, porque o Matheus Soares faz um baita jogo, faz um baita ano, convenhamos. Estreou bem profissionalmente, não tinha muito o que fazer naquele empate, mas na base vem demonstrando que tem tudo para ser mais um grande goleiro formado no Caticaju. E aí, nos 40 do primeiro tempo, BG, o atacante do Vasco, sofre um pênalti na entrada da pequena área ali. Marcão acaba dando um carrinho nele. E o juiz marca um pênalti. O juiz, na minha avaliação, foi bem hoje. Inclusive, com uma expulsão pro Atlético, eu achei que ele foi bem. Papo pro segundo tempo, já chego lá. Pênalti pro Vasco, BG na bola. Mal cobrado, é verdade, mas o mérito é do goleiro, totalmente do goleiro, que foi muito bem no pênalti, defendeu, manteve o 0-0, e aí depois desse pênalti, o Vasco cai em rendimento, e aí faltavam 4 minutos para acabar o primeiro tempo, termina no 0-0. O Atlético volta para o segundo tempo com 3 substituições, e depois faz mais 2 ao longo do jogo. O Cauê, que marca o gol da vitória, entra no intervalo e entra bem, entra atacando pela direita. Kaique, que entra ao longo do segundo tempo, também entra muito bem. Mas o Stabellini, que também entrou no intervalo, o Kaique entrou mais pra frente no jogo. Kaique e Cauê, que fez o gol, entraram no intervalo. O Cauê foi expulso aos 4 minutos do segundo tempo. E ali o Vasco cresce. Uma expulsão no lance perigosíssimo. Sobrou muito cotovelo do Stabellini no Rick, que é o jogador camisa 8 do Vasco. Numa dividida ali, ele acabou deixando o cotovelo sobrar demais. O juiz deu vermelho direto, não tem nem o que conversar. É agressão, é vermelho bem aplicado, é vermelho bem marcado. Atlético com 1 a menos, tinha tudo para sofrer, mas não sofreu. O 11 contra 10, com uma superioridade numérica do Vasco, o que se esperava era o domínio claro do clube do Rio de Janeiro. O que não aconteceu. Claro, o domínio se manteve, assim como era no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo um pouquinho mais tranquilo, com um ritmo menor. Assim como acontece em muitos jogos da base, e alguns jogos que eu já vi do Atlético esse ano, o Atlético sofria muito com uma pressão alta, não conseguia sair jogando, em erros de saída o Vasco tomava a bola, e em poucos toques já estava no ataque ali, numa oportunidade, numa chance de levar perigo ao gol do Atlético.
Mas hoje o Atlético soube se defender muito bem. O Marcão faz uma grande partida hoje, tanto por cima quanto por baixo. Salva num lance que seria um chute direto pro gol ali no final do segundo tempo. E vai muito bem por cima hoje. Foi isso que evitou o Atlético de sair atrás no segundo tempo, porque foi basicamente um jogo de 40 minutos de chuveirinho do Vasco. Isso piora depois que o Atlético marca o gol. O gol, inclusive, sai de um chuveirinho do Vasco. Matheus Soares fica com a bola, segura na reposição. Cauê disputa por cima, mas o Kaique acaba ganhando a sobra na segunda bola. Kaique faz uma boa jogada ali pela direita, encontra o Maresi pelo meio. O Maresi entrou bem contra o Juventude hoje, entra bem de novo, entra até melhor do que ele entrou contra o Juventude, porque o Atlético já estava numa rotação menor contra o Juventude. Hoje não. Hoje o Atlético espera para ver como o Vasco vai se defender e aí sim cresce no jogo, cresce no lance e vai para cima para tentar contra-atacar em velocidade, principalmente pelas pontas. Hoje vai construindo de fora para dentro e marca o seu gol. Kaique encontra o Maresi, que escapa muito bem de dois ali, acaba tendo que usar um pouco até do físico, e aí coloca na velocidade, encontra o Cauê entrando pela direita ali na área. O Cauê finta para dentro, entre dois, chuta no canto direito do ataque, canto esquerdo do goleiro, sem chance, Atlético na frente nos minutos finais do segundo tempo. E aí foi só saber se defender, foi só saber gerir o placar que estava a seu favor. O Atlético consegue uma grande vitória fora para dar sequência, via de um empate que tinha tudo para ganhar, acabou deixando escapar. Hoje, um jogo que tinha tudo para empatar, acaba conseguindo a vitória. Então, tudo varia do contexto, varia de como está a equipe. Ao meu ver, na minha opinião, João mexe mal contra o Juventude, por isso deixa o resultado escapar. Hoje, o contrário, mexe bem, coloca peças fundamentais. Claro que o Gustavo Gomes, que entra hoje, o Kaique, que entra e participa do gol, não estavam disponíveis na última partida, estavam sendo campeões do Sul-Americano Sub-17. E, aliás, o que jogou bola o Kaique hoje, tá? Se o Matheus Soares, pra mim, hoje foi o melhor, porque defende o pênalti e aí sim possibilita o Atlético de sair na frente mais tarde no jogo, o Kaique entra e muda completamente a história, vai pra cima, não tem medo, tem apenas 16 anos, é um jogador nascido em 2008, vai fazer 17 agora, dia 26 de abril, o aniversário dele tá aí, mas mesmo assim, tá mostrando alto nível no Sub-20. Tem tudo pra ser um baita jogador, pelo menos na base. Ele já destoa, estando ali a 2, 3 anos de diferença da média dos jogadores que entraram em campo hoje, perdão. E estreou no profissional ano passado, com 16 anos também. Já se mostrou ser diferente, mas hoje me impressionou. Me impressionou porque mudou o jogo, participou da jogada do gol. E uma vitória essencial para o Atlético, que subiu na tabela. Vou pegar aqui. O Atlético chegou aos 10 pontos. Era uma vitória importante hoje. Já podia estar com 9 se tivesse ganhado na última rodada. Acabou não acontecendo. Pontuou apenas 1 no empate contra o Juventude, obviamente. Mas hoje, o que um empate já estaria de bom tamanho pelo contexto do jogo, pela história do jogo, a vitória foi incrível, foi espetacular. E o Atlético chega em 10 pontos de 18 disputados, ocupa agora a quinta posição. A rodada ainda não acabou, mas no momento que eu gravo esse vídeo, às 5h39 da quarta-feira, o Atlético ocupa a quinta posição. Apenas os 8 primeiros se classificam no Brasileirão Sub-20. Vitória importantíssima dos comandados de João Correia, que hoje faz um grande jogo, tá? Mérito do treinador de saber se defender com um a menos. O Atlético já vinha se defendendo num 4-5-1, um sistema bem fechado, assim como fez contra o Flamengo. Quando o time adversário pressiona muito em cima, pressiona a saída, o Atlético usa esse esquema. Deixa apenas seu camisa 9 à frente para ir tentar ganhar na velocidade e aí subir no contra-ataque. Hoje faz o gol dessa maneira. Vence bem o Atlético. Próxima rodada contra o Internacional no Caticaju. Muito provavelmente estarei lá para cobrir in loco essa partida. Esse foi mais um Piás na Tretes, comentando do que foi essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Terceira vitória do Atlético no Brasileirão. Chega agora a 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Apenas empatou com o Juventude. Perdeu para Bahia e Bragantino. Venceu Cuiabá, Flamengo e hoje o Vasco. Grande vitória contra o Vasco, tá? Que vinha jogando muito bem. Jogando Copa Rio, jogando Brasileiro, vinha de bons jogos aí de vitórias. Hoje parou no Atlético. Esse foi mais um Piás na Tretes. Se inscreve aqui na Tretes se você está gostando desse conteúdo. Se você gosta dos conteúdos aqui, ajuda a gente a crescer. Deixa o like, comenta o que você está achando.
E é isso. Um abraço. Tamo junto.